Olá, tudo bem? Vamos agora para a segunda aula do módulo sobre a história e identidade do anglicanismo. Eu sou o reverendo Eduardo e agora vamos começar a falar sobre a partir das invasões bárbaras e também a continuidade da nossa história. Lembrando que na aula passada falamos sobre o período celta, não é? E as origens do cristianismo e o período celta. Agora vamos retomar aqui as questões dessa história da formação da Grã-Bretanha. Primeiro temos os bretões, que era um dos povos celtas. Esses bretões tinham líderes tribais. E ao longo do tempo eles foram invadidos pelos anglos, pelos saxões, né, ambos germânicos, de origem germânica. E daí surge aquilo que se convenciona chamar de anglo-saxões. Né? Também teve a invasão dos jutos, que são de origem dinamarquesa, como a gente pode ver no slide seguinte. Mas é importante ver a invasão viking e de como essa invasão viking ela desestrutura a igreja, e aí logo em seguida a questão da invasão também dos normandos em 1066, 1075. Olha aqui mapa, né, bem esquemático das invasões. Né? Bem, como eu disse, a invasão viking foi importante porque ela desestrutura a igreja, não é, que havia começado a sua caminhada sob a autoridade do arcebispo de Cantuária, não é? E de como isso vai desestruturar a ponto de criar uma desorganização e que vai possibilitar a presença, não é, de pessoas, de monges, particularmente uma importância do Dunstan, que foi arcebispo de Cantuária e abade de Glastonbury, no sentido de reconstituição, de reconstrução, né, desse tecido eclesial que foi por conta de saques e pilhagens de mosteiros e também de igrejas, de templos, né, e de comunidades, da destruição de comunidades cristãs, criar toda essa situação de conflito. Vemos por conta disso, principalmente a partir de Dunstan, uma reconstrução, mas agora já sob a influência da regra de São Bento, como eu tinha dito na aula passada. Lindisfarne e Iona são destruídos, né? Aqui vemos Dunstan, na imagem. E após o ano 1000, esse ano 1000 ele é bem simbólico, porque ele é um período de muito conflito, muita crise dentro da cristandade. Porque é formada a ideia do medo, o medo da vinda iminente do Cristo depois de 1000 anos. E aí, por conta disso, isso vai criar um problema social e também um problema político. Né? Há uma série de peregrinações a lugares santos, há uma busca, né, de a salvação iminente, o arrependimento. Há também a questão aqui, nesse período também da peste negra e uma série de problemas que vai acrescentar ou dificultar essa consolidação da igreja. Vemos que esses vikings que chegam à Inglaterra,
né, as ilhas, esses vikings, eles vão, como é comum de acontecer, depois da sua invasão, depois da sua, né, invasão mesmo, né, da sua entrada, esses vikings, eles vão se consolidar como um reino, que é conhecido como o reino danês. Um rei muito importante nisso foi o rei Knut, né, em 1016. Há uma restauração da monarquia anglo-saxã com o rei Eduardo, o Confessor, né? Mas o rei Eduardo não deixa herdeiros, ou melhor, o seu herdeiro, a sua descendência, ela não é uma descendência que ela é respeitada pelos duques. E aí, Guilherme, não é, que por linhagem vai colocar como aquele que tem direito ao trono da Inglaterra e que foi cognominado o Conquistador, ele vai, não é, invadir, né? Ele vai ocupar a Inglaterra e se coroar como rei, coroando como rei Guilherme I. Guilherme encontra uma igreja profundamente abalada junto com a sua estrutura de realeza. E ele, de forma muito inteligente, né, ele vai estabelecer uma aliança com a igreja, no sentido de estabelecer um pacto, né, entre a coroa e a mitra, no sentido de consolidar o seu poder através também da igreja. Dentro disso a gente vai encontrar as sementes daquilo que depois vai se constituir como uma ideia já, né, um germe da ideia da igreja nacional. Quer dizer, a igreja que Guilherme pensa é uma igreja para os que habitam sobre o seu reino. Uma igreja em que haja um fortalecimento que fortaleça o rei e o rei, por sua vez, garanta o fortalecimento da igreja. E ele teve um grande aliado em Lanfranc, né, arcebispo de Cantuária. Mas o seu filho, por sua vez, Guilherme II, não terá essa mesma sensibilidade política, podemos dizer. Ele vai afrontar o poder da mitra, no caso, né, o poder da igreja. E aí a gente vê o caso de Anselmo de Cantuária, né, que foi perseguido, né, por conta das investidas de Guilherme II sobre a autoridade de quem era aquele que mandava, né, na igreja. E Anselmo, como é consagrado nos livros, né, um campeão da fé, ele vai bater de frente, vamos dizer, ele vai enfrentar o poder do rei. E aí ele também vai construir uma ideia de igreja que vai afrontar esse rei. Inclusive, Anselmo ele vai fugir, né? Vai se exilar por conta dessa perseguição. O mesmo podemos dizer, né, de Henrique II. Né? Henrique II, né, ele vai continuar o projeto, podemos dizer assim, de Guilherme II. Né? Henrique vai buscar para si o fortalecimento do rei, da autoridade real e a sua intervenção, como era próprio dos reis do seu tempo, sobre a igreja. Mas vai encontrar um grande adversário, que é o Thomas Becket. Thomas Becket, né, que tinha sido um secretário, né, tinha sido chanceler e que tem tido uma carreira rápida, né? Ele era um diácono, ele vai ser ordenado presbítero e logo em seguida, né, no dia seguinte, vai ser
sagrado, né, arcebispo de Cantuária. A ideia de Henrique era que se construísse um aliado no sentido da formação do seu poder, um arcebispo dócil às suas ordens. Mas o que vamos ver logo em seguida é Thomas Becket se rebelar contra essa autoridade, né? E os abusos do rei, dizendo que, em relação à Igreja da Inglaterra, quem, vamos dizer, manda, quem tem autoridade sobre a Igreja é a Igreja da Inglaterra. Que o rei não podia, de forma indevida, interferir. Por conta disso, assim como o seu antecessor, Thomas Becket vai ser perseguido e ele vai se exilar. Anos depois ele volta, né, para a Inglaterra e volta como uma espécie de defensor da fé, não é? E com grande popularidade. Por conta disso, aliados do rei, não é? Pessoas, cavaleiros próximos a ele, vão, de uma forma inédita na cristandade até então, entrar na catedral de Cantuária e matar o arcebispo de Cantuária. Isso vai criar um problema para o rei e vai fazer com que essa igreja ela se sinta sempre, e aí ela vai se sentir fortalecida, porque agora tem alguém que, sendo defensor da autoridade da igreja, foi, né, golpeada pela autoridade do rei. Isso é algo muito importante, porque mais na frente a gente vai ver que na questão das destruições, né, da iconoclastia promovida por Henrique, um desses santuários destruídos vai ser o de Thomas Becket, para mostrar que, como, né, a autoridade parte sempre do rei e não da igreja. E Thomas Becket vai ser visto como uma espécie de aquele que foi um traidor do seu rei. Como é a igreja, essa igreja, né? Que características ela tem? Ela busca reformas. Sim, ela buscou reformas. E aí nós temos a figura de um Francisco de Assis e um Domingo de Gusmão, né? Ambos fundadores de ordem, né? Francisco com os franciscanos, Domingo com os dominicanos, né? Há uma centralidade da catedral em vez do monastério. Há, nesse período, a formação da origem das universidades, e a gente vê aqui a formação da Universidade de Oxford. O papado vai sofrer um duro golpe, né, com o cativeiro da Babilônia, que foi um exílio, né, que o Papa teve por conta do rei da França. E também, como falamos, a peste negra, né, que vai criar uma série de problemas sociais e políticos e também econômicos. Nesse período também temos a figura do John Wycliffe, a chamada estrela matutina da reforma, né? Alguém que vai, já nesse tempo, falar sobre essa corrupção da igreja e da necessidade de trazer uma reflexão, um pensamento sobre o sentido evangélico da igreja. Né? Nós comemoramos sua memória no dia 31 de dezembro. Temos também a Juliana de Norwich, né? uma mulher que vivia reclusa, né? Um eremita, alguém que, uma anacoreta, na verdade, né? Vivia reclusa e que era uma mística, né? Tem uma espiritualidade fantástica, relacionando sempre Jesus com a maternidade. Ele chama
Jesus, ela chama Jesus de mãe, né? Então é algo muito importante para ser retomada hoje como elemento de espiritualidade tipicamente anglicano, né? Da nossa identidade. Aí uma frase dela sobre a maternidade de Jesus. Pois bem, passado esse período, a gente vai dar um pequeno salto, né? Essa igreja, ela vai continuar vivendo esses conflitos, mas como é que temos a igreja, e aí a gente precisa ver, por volta do ano 1500. Ela é um poder central e orientador da vida das pessoas. Ela constrói, através dos seus ensinos, por exemplo, toda a ideia do tempo, não é? A ideia da presença desse povo ao longo do tempo. Ela é corrupta e vive de taxas e proventos. Tem práticas supersticiosas que exploram a credulidade do povo simples, mas também essa igreja, por conta da universidade, vai criar um laicato erudito, educado e crítico, não é? A gente vê aí a presença das universidades de Oxford, a Universidade de Cambridge. Ela vai ser conservadora nas práticas litúrgicas, não é? Mas extremamente decadente em seus hábitos morais. Esse perfil é importante a gente ter em mente quando a gente vai ver o início propriamente da reforma protestante. Vamos dar agora uma pausa e falar um pouco sobre a política, né, da Inglaterra por essa época. A gente vai ver que há uma crise sucessória na Inglaterra, né? Quem é o sucessor? O rei. E aí a gente vai ver a famosa Guerra das Rosas entre os Lancasters e os Yorks. E dentro desse conflito, surge a figura de Henrique, né? E Henrique, através de um casamento, vai estabelecer uma paz um pacto, na verdade, entre essas famílias. E aí a gente vai ver que entre a família de Lancaster e York surge a dinastia dos Tudors. Ele, primeiro Tudor, Henrique VII. Henrique VII, ele vai estabelecer um período de paz, de prosperidade para a Inglaterra, e isso vai criar condições para que a Inglaterra retome um protagonismo na Europa, na cristandade. E por conta disso ele vai casar o seu primogênito Arthur, príncipe de Gales, com a Catarina de Aragão, né? Com uma herdeira do trono de Espanha. E isso é um privilégio. Mas o problema é que Arthur logo morre, ele não tem uma saúde, e logo depois do casamento ele morre. E assume como rei Henrique, filho Henrique, que vai adotar o nome de Henrique VIII. Quem era Henrique VIII? Ele era um príncipe da Renascença, né? Erudito, amante das artes, dos prazeres da vida, não é? Um mecena, alguém que era encantado pela música, pelos debates teológicos. E ele casa, não é, com a viúva de seu irmão, né, Catarina de Aragão. Ele era ambicioso, ele era astuto, ele era uma pessoa que com o tempo vai criar até traços mesmo, né, de paranoia. Thomas Wolsey vai ser o braço direito do rei. Esse personagem é importante porque ele vai criar uma aliança, né, um poder de quase que autoritário mesmo ao rei Henrique VIII. Vemos aqui Martinho Lutero, né, em 31 de outubro de 517, onde ele
coloca suas teses, né, na porta da catedral. E por conta disso, Henrique VIII levanta sua voz contra Martinho Lutero, né? E por isso, em 521, ele vai receber um prêmio do Papa, né? O título de Fidei Defensor, né? Defensor da fé. Esse é o rei Henrique VIII. Mas havia um problema, a sucessão ao trono. Henrique, né, tinha 18 anos de casamento, em 1527. A sua esposa, Catarina de Aragão, né, tinha 40 anos. E uma filha só, Maria. Nada de um herdeiro homem. E aí, dentro da mentalidade da linha de sucessão da época, ele se perguntava o que é que havia de errado nisso. Né? Por que ele, que era um rei tão próspero, tão másculo, não era abençoado com um herdeiro homem? E aí, dentro da mentalidade própria da época, devia haver um pecado. Ele havia cometido algum pecado para receber tal maldição. Nesse período, ele conhece Ana Bolena, que era uma camareira de Catarina. E aí ele começa a tramar, né, um casamento possível com Ana Bolena. Mas para isso ele precisava da anulação do casamento com Catarina de Aragão. E aí, junto, né, aos teólogos, ele descobre, ou pelo menos cria o argumento, de que havia uma maldição sobre ele por conta da passagem de Levítico 20, 21. Ou seja, por ele ter desposado a esposa, a ex-esposa de seu irmão, Arthur, havia caído sobre ele um castigo, uma maldição, de que ele não poderia gerar filhos. E com isso, com esse argumento, ele faz um apelo ao Papa Clemente VII, através do seu chanceler, mas encontra duas dificuldades principais. Primeiro, que havia uma lei anterior do Papa Júlio II, que era o Papa anterior, sobre a dispensação, ou seja, ele já havia sido dispensado, a relação do matrimônio, do casamento do seu irmão Arthur, para que ele pudesse novamente casar, com Catarina. E uma questão de ordem política, já que Catarina de Aragão era nada menos, nada mais do que tia de Carlos V, que era imperador do Sacro Império Romano Germânico, ou seja, ele teria as forças da cristandade contra ele. Então, o que fazer? Então, ele começa, de forma astuciosa, a manobrar as peças para que ele possibilite essa anulação. Primeiro, ele afasta o chanceler Thomas e coloca outro Thomas, que é o Thomas Cromwell. Ele tira a questão da esfera do clero e coloca essa questão sobre a jurisdição dos universitários, das universidades. No caso, à frente, Thomas Cranmer, que era então professor de Cambridge. Com a morte do arcebispo de então, ele coloca Cranmer como novo arcebispo, ou seja, alguém que era simpático, que apoiava a causa do rei. E aí ele coloca, por fim, através de manobras junto ao parlamento, ele como suprema cabeça da Igreja da Inglaterra. E aí ele coloca essa jurisdição, essa questão da anulação do casamento fora da esfera do Papa, através de dois atos, particularmente. O ato contra os anatas, que era uma taxa
que se pagava, né? Os bispos seriam sagrados na Inglaterra. E do outro lado, a ideia de que a Inglaterra tinha poder de império em questões eclesiásticas, ou seja, não poderia haver nenhuma ação de nenhum príncipe estrangeiro, qualquer tribunal, lê-se Roma, e que o rei era a cabeça suprema, tanto da igreja quanto do Estado. Aí vamos ver uma série, né, uma sucessão de datas importantes do ano de 1533, em que, no dia 23 de maio, o arcebispo Cranmer, né, anula o casamento de Catarina e Henrique. Em 27, há o casamento de Henrique com Ana Bolena. Ana Bolena, em seguida, é coroada rainha. Papa Clemente VII excomunga o rei Henrique VIII. E, no dia 7 de setembro, nasce a filha de Ana Bolena, Elizabeth, uma mulher. Vamos agora analisar a reforma, entre aspas, que Henrique implementa na Igreja da Inglaterra. Né? É muito comum escutarmos que o rei Henrique VIII foi o reformador da Igreja da Inglaterra. Né? A reforma começa com Henrique. Mas a gente vê que, pelas atitudes dele, pouco ou nada mudou nas questões do ponto de vista litúrgico e doutrinário na Igreja da Inglaterra. Henrique VIII era em tudo católico. A única diferença dele era sobre questões de autoridade. Né? Ele era antipapal. E ele condenava, e aí é verdade, as idolatrias e as relíquias. Mas, de ouro nas riquezas, ele dissolve as ordens monásticas. Há um evento da profanação e destruição do santuário de Thomas Becket. Vocês lembram que na aula anterior falamos de Becket e de como ele havia, né, enfrentado o rei de então. Ele agora é chamado de traidor e rebelde contra seu rei. Por isso, a profanação do seu túmulo e a destruição do seu santuário. Henrique também publica uma Bíblia em inglês, né, na versão de Tyndale e Coverdale. Agora é importante ver que, do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista, não é, da questão do celibato, e nada havia mudado com Henrique VIII, do ponto de vista da doutrina. Nós vemos aqui as 3 primeiras esposas de Henrique e os seus respectivos filhos. Vimos que Catarina teve Maria, Ana Bolena, Elizabeth. Ana Bolena será decapitada e ele contrai novas núpcias com Jane Seymour, né? E aí, essa sim, né? Depois de um parto muito difícil, ela morre de parto e nasce Eduardo. Finalmente, o rei tinha um herdeiro. Temos aqui Henrique VIII e as suas 6 esposas, né? As 6 esposas de Henrique VIII. A imagem de Thomas Cranmer em um retrato, né? Uma pintura de 1545. Morto Henrique VIII, assume Eduardo VI. Né? Por ele, Henrique tinha rompido com Roma, enfrentado o clero, enfrentado nobres, né? Criado toda uma sucessão de problemas, né? Enfrentado potências estrangeiras, para que ele pudesse ter um herdeiro. Henrique Eduardo VI, em seu breve reinado, implementará aquilo que a gente pode chamar de reforma protestante. E quais são os seus elementos principais? Primeiro, a edição do livro de oração comum, de Cranmer, em 1549. A igreja, por conta do perfil protestante de Eduardo, torna-se refúgio aos perseguidos por Roma no continente.
ele vai fazer uma pequena reforma da distribuição da comunhão em duas espécies. O casamento do clero é legalizado e atos legais vão ser colocados para iconoclastia, ou seja, destruição de imagens, paramentos, né, do altar e paramentos litúrgicos, tudo vai ser destruído. Mas Eduardo morre cedo, morre muito pouco tempo, muitos anos, pouco tempo depois da sua coroação. E assume em seu lugar Maria I. Maria I, ela era filha de Catarina de Aragão, a católica. E ela vai implementar, por sua vez, a Contra-Reforma, né? A Contra-Reforma Católica de Maria I. Ela vai se reconciliar com Roma, ou seja, em 1554, a Igreja da Inglaterra volta para a jurisdição romana. Ela vai implementar uma perseguição aos protestantes. 300 vão ser queimados vivos. E daí o nome que ela vai receber de Bloody Mary, né? O drink Bloody Mary vai ser uma menção, uma lembrança a esse martírio, né, dos protestantes. Ela vai instituir execuções exemplares para os episcopos, para os bispos. Thomas Cranmer, arcebispo de Cantuária, vai ser queimado na fogueira em 1556. O cardeal Paul assume, então, como novo arcebispo de Cantuária. Uma imagem de Cranmer, né, reformador e mártir da fé, sua memória em 21 de março. Bem, aqui um esquema dos anos de reinado, né, e os anos em que eles morreram, os reis Henrique, Eduardo e Maria. Vemos que Henrique passou um período de 38 anos de reinado longo. Já o Eduardo VI, 6 anos, morrendo aos 15. E Maria I teve só 5 anos de reinado. Né? E aí a gente vê que há uma desestruturação, desorganização dessa igreja. A igreja que tinha rompido com Henrique, começa um período sob a influência, né, do pensamento protestante com Eduardo, que dura pouco, depois assume Maria e estabelece uma contra-reforma, e aí volta para Roma, período anterior, todas as decisões de Henrique são anuladas, e aí ela volta para a esfera de poder romana, e isso cria um problema para a igreja, no sentido de desorganização, de desestruturação, né? E de como essa igreja vai seguir adiante. Dentro desse conflito, dentro dessa situação de crise, assume a filha de Ana Bolena, a princesa Elizabeth. Esse será o tema da nossa próxima aula. Até lá.